CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos falar de um assunto que preocupa bastante, a questão da morte de animais em rodovias de Mato Grosso do Sul. A sociedade civil organizada, as organizações não governamentais se uniram e levaram essa questão até o governo do estado, para que juntos possam desenvolver medidas que evitem a morte de animais silvestres e, claro, acidentes envolvendo também motoristas, famílias inteiras pelas rodovias de Mato Grosso do Sul. E é sobre isso que eu converso agora com a Raquel Menezes Vieira Machado, que é presidente do Instituto que leva o nome dela, o Instituto Raquel Machado. Bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu começo te perguntando sobre os números, Vocês têm aí levantamentos que preocupam bastante em relação a esses acidentes, as mortes envolvendo animais nas rodovias de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, Dani. A ONG Bandeiras e Rodovias, que integra o nosso grupo Bonito Não Atropela, fez durante 3 anos, monitorou as estradas MS 040, 262 e 267, durante um período de 3 anos. E aí foi monitorado mais de 12 mil animais atropelados. Desses, quase 800 tamanduás, mais de 300 antas. E foi um pequeno trecho que representa apenas 14% das estradas asfaltadas no Mato Grosso do Sul. E esse número ainda é um número subestimado, já que muitos animais morrem no mato. Com a colisão, eles acabam indo para o mato e morrendo no mato. E isso foi comprovado porque foram colocados colares de rastreamentos em tamanduás bandeiras, e 6 tamanduás bandeiras que estavam com esses colares e que foram atropelados e mortos, 3 deles, ou seja, 50%, estavam no mato. Somente no trecho Bonito Bodoquena, que é um trecho pequenininho, em torno de 50 animais por mês morrem atropelados. E você imagina, se a gente está considerando, então, um número subestimado, a gente pode considerar, então, que pelo menos 2 animais por dia morrem atropelados apenas nesse trecho. E não é somente animais que estão em risco de extinção que estão morrendo, as pessoas morrem, Nós precisamos trafegar em estradas seguras. O Brasil, ele tem uma das maiores malhas viárias do mundo e uma biodiversidade exuberante. E a gente tem que considerar a fauna nas estradas, Com certeza, e a gente tem aqui um grande escoamento da produção pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, Então são rodovias bastante movimentadas, não só em relação ao turismo, mas em relação também a essa questão da produção, da economia. Eu quero só lembrar aqui, antes de continuar essa entrevista, que a Raquel é médica, dermatologista, conservacionista, defensora do direito dos animais e da natureza, e está aí, então, engajada, dentro dessa união das organizações não governamentais para que efetivamente as medidas de proteção, as medidas que evitem acidentes envolvendo os animais nas nossas rodovias sejam aplicadas. E o que pode ser feito, Raquel? A gente já até adiantou aqui que vocês das instituições, das ONGs, estão reunidos e pedindo um envolvimento ainda maior do governo. O que pode ser feito para a gente evitar? Então, Dani, você sabe que eu tenho duas reservas aqui em Bonito. Então, dirigindo pelas estradas, eu sempre via e ainda vejo muitos animais atropelados e eu sempre me senti muito impotente. Afinal, o que eu poderia fazer sozinha? Então, a primeira pessoa que eu procurei foi o promotor Alexandre Stuck, que apoia o nosso projeto. Inicialmente, nós falamos sobre a construção de um centro para atendimento de animais atropelados. Porém, a maioria morre com as colisões. É claro que é importantíssimo fazermos atendimento da minoria que sobrevive, mas eu acho que isso seria uma segunda etapa. Se não tratarmos a causa do problema, a gente estaria enxugando gelo. Então, eu procurei também a Ângela,
Cuczak, da Rede Pro Unidade de Conservação, a Juliana Camargo, da Ampara Silvestre, a Fernanda Abra, da Via Fauna, e a Yolanda, da Fundação Neotrópica, e formamos o grupo Bonito Não Atropela, que depois o Bandeiras e Rodovias se juntou a esse grupo. E o que a gente fez? A gente rodou pelas estradas de Bonito para fazer um diagnóstico e um planejamento do que poderia ser feito. Por exemplo, construção de pontes superiores, né, de passagens superiores de fauna, passagens inferiores, cercamento das estradas, principalmente entre pontes, que são locais onde os animais cruzam bastante a rodovia. E por que a gente fez esse grupo em Bonito? Por que a gente escolheu Bonito? Porque Bonito é a capital do ecoturismo e poderia ser uma vitrine. Poderia não, vai ser, né, uma vitrine para outras cidades do Brasil. E em Bonito também tem o grupo Unido Serra da Bodoquena, que é formado pela sociedade civil, que já recolheu mais de 7.000 assinaturas contra os atropelamentos. Então a gente tem a sociedade civil apoiando o projeto, a prefeitura apoiando o projeto, inclusive o prefeito de Bonito, Josmail, doou 2 passagens superiores. A gente tem o patrocínio de empresas privadas como a Localiza e a Belgo BKR Arames, doando material para o cercamento das pontes nos rios Formoso e Formosinho. O nosso grupo, Bonito Não Atropela, fornecendo todo o planejamento técnico para implementar essas medidas de mitigação. Então, tudo a gente vai olhando, a gente tem que fazer o cercamento nesse ponto, a gente tem que fazer uma passagem inferior nesse ponto. Então, isso tudo já foi feito. Só que é o seguinte, a gente tem isso tudo, mas sem o apoio do governo, nada poderia ser feito. Então, a gente foi conversar com o presidente da Assembleia, com o deputado Paulo Correia, que apoiou o projeto, e depois com o Eduardo Riedel, que além de biólogo, é secretário de Infraestrutura do Estado, que também abraçou a causa. A AGESU já tinha o projeto Estrada Viva, e com a união de todos, do Bonito Não Atropela, fornecendo também todas esse planejamento e essas medidas de mitigação para a redução de atropelamento de fauna, essa união de todos foi decisiva para o sucesso do projeto. Eu te falo que isso para mim está sendo um sonho, porque eu estou muito feliz com a postura do governo e muito ansiosa para essas medidas serem implementadas o quanto antes. Eu acho que esse apoio do governo está sendo fundamental e vai ser um projeto de sucesso para a gente ter como exemplo. Começa aqui em Bonito, mas a gente já viu que vai ser estendido para todo o estado do Mato Grosso do Sul e vai ser um exemplo para todo o Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Então, quer dizer que essas medidas que você citou aí para a gente, em relação a passagens, né, pontes aí, essa questão do cercamento, a ideia é usar isso como exemplo e estender, então, para outras partes de Mato Grosso do Sul? Sim, a gente vai fazer nas estradas que já estão pavimentadas, né, então a gente vai adequar essas estradas todas, né. Inicialmente o projeto era aqui na região, a gente entregou o projeto ao entorno da região de Bonito, né, e agora já estendeu para outras rodovias do Mato Grosso do Sul, e ainda o compromisso de fazer os projetos de mitigação com as novas estradas que serão pavimentadas. Porque é muito mais fácil, quando você vai começar uma estrada, você já fazer a construção de todas essas medidas, adequar a estrada com todas as medidas que têm que ser feitas. É muito mais fácil do que você fazer depois que já está construída, né? Então, é isso que a gente está tendo um apoio do governo também para o futuro, não só para agora, mas para o futuro. Então, eu acho que isso é uma conquista muito importante para a nossa fauna, né? E para as vidas humanas também, né? Porque realmente a gente tem que trafegar em estradas seguras para todos, né? Você imagina uma colisão com uma anta, por exemplo, é um acidente gravíssimo, né? As pessoas estão morrendo nas estradas. Então, é um projeto para salvar vidas. Você acha que falta sinalização também, Raquel? A gente precisa de mais placas, de mais avisos nas nossas estradas e essa questão do projeto prevê isso? Prevê também, Dani, mas por incrível que pareça, as placas, elas não reduzem o atropelamento de animal. As placas, elas são informativas.
Então, para uma educação, ok, você fazer as placas, eu acho super válido. Mas as placas, por si só, já foi comprovado que elas não reduzem o número de atropelamentos, porque as pessoas, você imagina, você está dirigindo, aí você vê uma plaquinha que tem animal, aí você continua na mesma velocidade, você tem uma outra plaquinha que tem um animal. O negócio passa a ser automático, sabe? Não tem, isso já foi comprovado por estudos, que você não tem a redução. É importante ter para a educação de todos, saber que ali tem uma fauna e tudo mais, mas realmente as medidas que realmente vão reduzir o atropelamento são passagens superiores. O que são essas passagens superiores? São, por exemplo, umas vamos supor, você tem uma estrada dos dois lados da rodovia, você tem mata. Então, para o macaco, por exemplo, para um coati, em vez dele para o solo e atravessar a estrada, ele passa por cima. Esse é um. Cercamento, principalmente nas pontes, porque os animais, eles ficam mais na área de mata ciliar, né? Então, eles vão naquele corredor que tem. Então, quando você tem uma ponte e você cerca e você faz com que o animal passe por debaixo da ponte e não por cima, aí sim você está reduzindo o atropelamento. Se você aumenta essas passagens, esses túneis que tem por debaixo e limpa, né? Porque às vezes você tem isso daí para poder fazer passagem de água e tudo mais. Isso daí é uma passagem de fauna também. Então isso tudo tem que ser adequado e isso sim reduz o atropelamento, faz com que o animal não fique na rodovia e vá por baixo ou por cima, né? Aérea, nas vias aéreas. Raquel, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Para a gente tentar dimensionar isso para os nossos ouvintes, agora há pouco teve um dado que você citou em relação a dizendo que a cada 2 animais morrem por dia em um determinado trecho. Já existe uma pesquisa apontando o impacto disso nessas espécies? Existe, assim, o Bandeiras e Rodovias, eles focaram muito na questão, eles fizeram esse monitoramento durante esses 3 anos, mostrando esses números assustadores para a gente, num pequeno trecho, e mostrou que de Tamanduá a Bandeira, a gente pode ter uma redução de 50%. Eu acho que, como esses números são muito subestimados, eu acho que o impacto é muito maior do que a gente pode se imaginar. Se a gente perdeu nesse pequeno trecho, você imagina, que corresponde a 14% das estradas pavimentadas do estado, e a gente perdeu mais de 300 antas, você imagina, para uma gestação de uma anta, são 13 meses de gestação. Então não é que a gente tem inúmeros animais, então a gente está tendo drasticamente uma redução da nossa fauna e da nossa biodiversidade, né, da nossa fauna no estado. E isso tem que mudar. Eu acho que não somente os atropelamentos, mas a questão também da caça, a questão do desmatamento, os animais a questão do fogo também, os animais ficam sem ter para onde ir e acabam indo para a rodovia e sendo atropelados. Raquel Machado, presidente do Instituto, né? Raquel Machado, que tem a missão de promover a conservação da fauna silvestre brasileira por meio do manejo responsável, reabilitação, soltura na natureza e educação ambiental. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Raquel? Um ótimo dia para você. Obrigada a vocês, um ótimo dia para todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.